Boa noite, começa agora o Multijornal. Hoje, dia 25 de setembro de 2013. Eu sou Marcos Roberto. E eu sou Juliano Machado. Multijornal, o jornal que vai além da notícia. Vamos às principais manchetes do dia. Brasil é campeão em número de cirurgias plásticas. Como sobrevivem os sebos de Campinas? Ponte Preta e Guarani e os resultados da última rodada do Brasileirão. Quais as oportunidades de intercâmbio para pessoas com deficiência? Tecnologia, como ela influencia nossas vidas e a maneira como nos relacionamos. Isso e muito mais agora no Multijornal. Cirurgias plásticas no Brasil têm aumento de 120% nos últimos anos. Quais os riscos e cuidados a serem tomados? Confira agora na matéria de Aline Polino e Paula Casimiro. Brasil ocupa a primeira posição no ranking de cirurgias plásticas. 7 dos 10 procedimentos são estéticos. Segundo a Associação Brasileira de Cirurgia Plástica, a decisão de fazer uma cirurgia deve ser pessoal e a saúde deve ser colocada antes da beleza. Por ser um procedimento muito arriscado, todo cuidado é pouco. Nossa primeira entrevistada passou por uma mamoplastia de aumento e nos conta como foi o processo. Fiz minha cirurgia faz 14 anos. Na verdade eu fiz assim, porque toda vez que eu me olhava no espelho eu achava aquilo um horror. E na verdade eu fiz com 25 anos porque minha mãe nunca me deixou fazer. Pra mim foi super tranquilo, eu queria muito fazer. O médico, eu me consultei com 4 médicos. Aí esse que eu fiz foi o último, assim, eu bati o olho nele e falei, esse é o médico que eu vou fazer. Que ele era professor da PUC, por isso que eu operei lá. Você tem que confiar muito no médico e não pode escolher ou porque é mais barato, ou porque vai parcelar sua cirurgia, ou nada disso, entendeu? Já que você vai fazer, você tem que fazer num lugar legal. Ela ainda nos conta que, mesmo morando longe de Campinas, vinha semanalmente se consultar. Eu faria uma nova cirurgia. Se tivesse alguma coisa assim que me incomodasse muito, eu faria. Mas assim, a partir do momento que eu tiver um negócio que ele fala, não gostei, eu acho que não tem problema. Depois que você faz, a mudança é incrível na sua vida, é muito bom. Existem casos que a cirurgia estética, infelizmente, não alcança as expectativas. É o que nos traz nossa repórter Paula Casimiro. É isso mesmo, Aline. Eu estou aqui com a dona de casa, Mônica Costa, que fez uma cirurgia de lipoaspiração e teve várias complicações. Mônica, o que deu errado? Eu fiz numa clínica que não tinha aparelho de esterilização. Então eu peguei uma infecção que acabou virando generalizada. Quais foram as complicações? Eu não estava no hospital, então não tive os cuidados que tinham que ter, por exemplo, uma UTI. E quais foram as recomendações do médico após a cirurgia? Ele é totalmente inexperiente. Mandou eu tomar Gatorade para repor potássio. Ele nem percebeu que eu já estava com infecção. Graças a Deus, eu fui para um hospital e aí com muitos médicos bons que me atenderam, me deram total apoio, aí tomaram as providências necessárias, foi aí que eu acabei sarando. Muito obrigada, Mônica. Como podemos ver, devemos tomar muito cuidado ao escolhermos a clínica para fazermos a cirurgia. Eu estive com o cirurgião Eduardo Lins, que nos passou algumas dicas. Em primeiro lugar, a pessoa tem que confirmar se o cirurgião plástico está cadastrado na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, onde os profissionais formados em medicina com residência e especialização em cirurgia plástica estão cadastrados. Depois é só procurar um bom hospital com ótimos equipamentos, inclusive UTI para caso de alguma emergência. E é preciso muita responsabilidade, profissionalismo e dedicação para se tornar um bom cirurgião. Paula Casimiro para o Multijornal. É isso aí, Marcos. Como acabamos de ver na matéria, temos que tomar muito cuidado onde fazer a cirurgia, né? Tem que ser com médico de confiança, né? Tem que ser em clínicas especializadas. E a pessoa tem que ir não pela estética, mas sim pela saúde dela. Então, muitas pessoas vão pela saúde, muitas pessoas pela autoestima, né? Mas tem que tomar muito cuidado, que muitas mulheres estão passando dos limites ao fazer cirurgias por moda. Você vê hoje em dia meninas de 15 anos querendo pôr silicone, é um absurdo. É um absurdo mesmo, é um absurdo. E é absurdo a mãe permitir com que isso aconteça também, né? É isso aí, Marcos. Mas vamos para outras notícias.
cultura. Você já procurou por um livro que tanto gosta e foi difícil encontrá-lo? O Sebos pode ser uma boa opção. Veja agora na matéria de Fabrício Nogueira. Boa noite, Marcos. Boa noite, Juliano. No quadro cultural de hoje, o Multijornal vai falar dos sebos, aquelas lojas de livros usados e raros, situadas geralmente nos centros de grandes cidades. Geralmente, os sebos são procurados por colecionadores e aqueles que estão procurando livros fora de circulação da grande indústria, sem edições atuais. Frequentador desde criança, um dos donos do Sebo Casarão, Antônio Sérgio, explica a paixão e o sentimento de frequentar o sebo ainda hoje. Ainda me dá prazer como leitor, é o mesmo prazer que eu sentia na juventude ao entrar num sebo. E é ter a absoluta abstração de navegar por aquelas estantes, por aquelas prateleiras e manusear os livros, ainda que eu nem os comprasse, nem os levasse. E ainda que eu nem os compre, nem os leve, o prazer que dá a abstração de ficar ali por alguns minutos ou por horas é justamente esse, a possibilidade de folhear, de lerem, até que sejam leituras breves, uma literatura específica que te eleva para um outro estado de ânimo. Hoje, os sebos estão entrando no esquecimento. A competição com as grandes franquias e livrarias nacionais e internacionais estão deixando os sebos isolados em centros das cidades, em pequenas locações. Perguntado sobre a concorrência com as grandes franquias e livrarias, Antônio Sérgio mostra uma série de fatores que contribuem para o domínio das grandes livrarias. Porque elas estão muito mais estruturadas na cooptação do público-alvo, na captação de uma clientela, do que propriamente na divulgação de obras que ela possua. Hoje o público-alvo de grandes livrarias e tal é qualquer tipo de público. E como qualquer tipo de comércio, usam-se estratégias de cooptação e de captação de clientela que não é exatamente a mesma que frequentam os sebos. Antônio também acrescenta que os principais autores procurados nacionais são Machado de Assis, Jorge Amado, Paulo Coelho e Luiz Fernando Veríssimo. Já dos autores internacionais, predominam Goethe, Tolkien, Saramago, Conan Doyle e entre outros. Os sebos são muito importantes para a cultura literária do Brasil. O programa Multijornal apoia a preferência aos sebos e incentiva os novos leitores a conhecer e frequentar essas lojas antigas e charmosas, cativantes, onde nenhuma livraria grande consegue captar o sentimento e emoção da mais pura arte de ler. É isso, Marcos e Juliano. Abraços e até o próximo quadro cultural do Multijornal. Vamos a um breve intervalo e voltamos já. Estamos apresentando Multijornal. No meio do barulho do caos, tire um minuto para você relaxar. Com Chá Nesti, curta a paz interior. Escute sua alma, aprecie Chá Nesti gelado e deixe a correria do dia a dia para trás. Mate a sede, acabe com a ansiedade e beba pura satisfação. Nesti, refresca e tranquiliza. Voltamos agora com o Multijornal. Esportes. Mais uma rodada do Brasileirão se passou. Veja como se saíram Ponte e Guarani e confira os resultados da rodada com Felipe Torezin e Matheus Badra. Boa noite. Na edição de hoje vamos falar sobre Ponte Preta e Guarani, além de abordar a rodada do fim de semana do Campeonato Brasileiro. Ponte Preta empatou com o Flamengo em casa e se afundou ainda mais na zona de rebaixamento. O time, que vinha de 7 derrotas consecutivas, vencia com gol de Arthur até os 41 minutos do segundo tempo, quando o lateral André Santos foi lançado na área e chutou com desvio na meta do goleiro Roberto, igualando o placar. Agora, o clube paulista amarga a 19ª colocação, com 16 pontos, e encara o Corinthians na próxima quarta-feira, às 10h10 da noite, pelo horário de Brasília. Para a torcedora da Macaca, Giovana Lima, o jogo contra o Flamengo. Eu acho só que o jogo do Flamengo mostrou mais uma vez, comprovou que o time da Ponte está com um elenco de qualidade técnica inferior ao que é esperado para a Série A. A gente pode ver que os concorrentes diretos da Ponte, que lutariam para não cair com a Ponte, estão bem acima da tabela da Ponte.
E eu acho que o jogo do Flamengo só deixou isso comprovado, porque mesmo com um jogador a menos, o Flamengo conseguiu achar esse empate no final do jogo, que é uma falha que a Ponte não poderia ter deixado acontecer mais uma vez. Guarani empatou em casa em 4-4 e completou 6 jogos sem vitória na Série C do Campeonato Brasileiro. Fora de campo, Guarani anunciou a oficialização de planos para sócio-torcedor. O pacote vai contar com 3 planos que variam de preços de ingresso a desconto em produtos de várias empresas. O bugrino Marcos Henrique falou sobre o novo plano sócio-torcedor. O novo projeto sócio-torcedor, né, não é muito diferente do primeiro. O primeiro ficava mais a nível do clube mesmo e não havia tanta vantagem fora o futebol. Hoje já não, o clube vinculou a marcas importantes, famosas, lanchonetes, hipermercados, marca de cervejas, e o sócio-torcedor vai obter desconto. Pelo Brasileirão, Cruzeiro vence e se isola na liderança. Botafogo bate Santos na Vila Belmiro e continua a caça ao líder. Corinthians perde em casa para o Goiás e houve vaias da torcida. São Paulo vence segunda partida consecutiva e sai da zona do rebaixamento. Vamos agora passar a 21ª rodada do Brasileirão a limpo, com os 4 primeiros, os 4 últimos e os paulistas. O Cruzeiro é líder com 46 pontos, seguido por Botafogo com 42, Grêmio com 37 e Atlético Paranaense com 35, fechando o G4. O Corinthians é o 6º colocado com 30 pontos, Santos é o 9º com 28 e o São Paulo aparece na 16ª colocação com 24 pontos. No Z4 estão Vasco, também com 24 pontos, Portuguesa com 22, Ponte Preta com 16 e Náutico com 9. Nós encerramos a parte de esportes por aqui. Até a próxima edição. É isso aí, Marcos. Podemos ver que parece que a vinda do Muricy deu um ânimo novo para o São Paulo, né? O Muricy deu um gás novo na equipe que me parece que está respondendo muito bem aos estímulos, né? Para mim, o São Paulo vai continuar nessa marcha para sair da zona de rebaixamento e conquistar uma vaga na Copa Sul-Americana. Tem que tomar cuidado, né? Porque saiu da zona de rebaixamento, mas tá ali, tá perigoso, né? Tem que continuar nesse ritmo. Eu acho que o São Paulo vem mostrando evolução e isso que é importante, né? Isso é um trabalho de longo tempo, né? É isso aí, mas isso é um outro assunto. Vamos para outras notícias. Por dentro da PUC. Estão abertas as inscrições para o 5º PUC Fest Festival de Bandas da PUC Campinas. Você poderá inscrever sua banda até o dia 7 de outubro. Serão selecionados os 3 melhores grupos de rock, pop rock e MPB. Confira o regulamento no site da universidade www.puc-campinas.edu.br. É isso aí, Marcos. No último dia 21 comemoramos o Dia de Luta pelo Direito da Pessoa com Deficiência. E o nosso repórter Fábio Reis foi conferir quais as oportunidades de intercâmbio para pessoas com deficiência. Realizamos 2 entrevistas. Uma com a estudante do 2º ano de jornalismo da PUC Campinas, Bárbara Garcia, que é deficiente física, e outra com a gerente da agência de intercâmbio da Experimento, Júlia Carvalho. A Bárbara, que além de contar que tem muito interesse em um dia fazer intercâmbio, mas não sabe como, comenta também sobre um dos que podem ser o motivo de não haver um programa especial nas agências de intercâmbio. É muito pouco, se vê muito pouco. Eu acho que várias pessoas com deficiência ainda hoje ficam muito dentro da sua casa, ficam muito no espaço privado, não saem para o espaço público, assim, é muito pouco discutido. No geral, na questão do intercâmbio, isso é refletido também. A estudante de jornalismo da PUC Campinas conclui dizendo o que se deve fazer para que as agências de intercâmbio estejam preparadas para atender também as pessoas com deficiência. A gente precisa mostrar interesse, os estudantes que têm alguma dificuldade precisam ir lá e falar, olha, eu também quero, será que dá para você adaptar, tal? Já a gerente da agência de intercâmbio, Júlia, dá sua opinião sobre se deve ou não haver um programa especial de intercâmbio para deficientes. Não precisa nem ser especial, que eu acho que a gente consegue algum tipo de programa de acordo com a necessidade.
A gerente da agência de intercâmbio menciona ainda qual seria o país mais preparado para receber pessoas com deficiência. O Canadá com certeza é um país super indicado para alguma pessoa que tem algum tipo de deficiência, não só pela acessibilidade, mas até pelo acolhimento que o povo canadense dá. Por fim, Júlia fala sobre o que as agências de intercâmbio deveriam fazer para oferecer programa que pode ser adequado à pessoa com deficiência. Eu acho que é só criar uma forma de mostrar que existe a possibilidade. Fábio Reis para o Multijornal. Comportamento. O avanço das tecnologias móveis influencia a vida e o relacionamento das pessoas? Confira na reportagem de Fernanda Lavorini. Com o avanço dos dispositivos móveis, a sensação é que as pessoas estão cada vez mais deixando de lado o relacionamento interpessoal. A estudante de turismo Thaís Amaral conta que sempre se depara com essa situação. Hoje em dia é super comum essa situação de você sair e não conseguir se desconectar, né, da mídia. No caso da minha área, eu posso contar uma experiência que o turista hoje em dia ele não vai mais para conhecer o local, né? Ele não viaja para conhecer o local. Muitas vezes ele vai lá para poder fazer um check-in no Foursquare, para tirar uma foto e postar no Instagram falando que está no local. Isso acontece bastante. A psicóloga Márcia Miranda comenta a aparente escolha das pessoas pelo mundo virtual em locais públicos. Tudo tem a hora certa. Eu acho muito inconveniente você estar conversando com uma pessoa e ela tá ali clicada em alguma coisa. É muito desagradável. A psicóloga Márcia Miranda conclui o assunto e afirma que isso tem prejudicado o relacionamento interpessoal. Assim, como é muita novidade, é muita informação, você vê que de um mês para o outro já se cria um veículo novo, um modelo novo de... né, eu já nem sei mais os nomes, o que é smartphone, o que é iPhone, iPad, blá, blá, blá. Mas eu acho que vai chegar um ponto que já tem muita gente se queixando disso, de que tá com o outro, mas o outro tá incomodado com esse negócio de não tá ali inteiro na relação. Então eu acho que isso vai caminhar mais um pouco e depois vai haver um retrocesso. Porque imagina se todo mundo aderir a isso. Você perde as relações. E o ser humano precisa disso. Enlouquece o homem que não ama e que não é amado. E não tem jeito de você amar o outro virtualmente. Não tem jeito. Mesmo que você diga que ama, o outro tem que se sentir amado. Porque amor é isso. Você não basta falar que ama. O outro tem que se sentir amado também. Fernanda Lavorini para Multijornal. É isso aí, Marcos. Como podemos ver na matéria da Fernanda, as pessoas estão cada vez mais vivendo nesse mundo digital. Parece que estão esquecendo um pouco desse mundo real, né, Marcos? As pessoas vão criando bolhas dentro dos seus relacionamentos, se isolando com seus computadores, celulares, deixando de lado a pessoa que realmente os ama. É verdade, Marcos. Tem pessoas que encontram a pessoa e não dá o parabéns no dia, para dar o parabéns no Facebook, para você ter uma ideia. Eu acho isso absurdo, como é que as pessoas estão trocando seus relacionamentos pessoais pelos virtuais, né? É isso aí, Marcos. E esse foi o Multijornal, essa foi mais uma edição do Multijornal. Boa noite e até a próxima. Boa noite.